Eu tenho aqui, na verdade, duas perguntas, né, de um participante aqui no chat, que é o Wagner. Ele fala o seguinte: de que forma as representações de negros na mitologia grega influenciou para a construção do olhar europeu sobre a negritude? E as peças arqueológicas confirmam o contato entre africanos e gregos, mais frequente do que o senso comum pensa. Na sua opinião, por que essas histórias quase não são trazidas para a educação de base, ou seja, da educação básica, né? Ele fala aqui enquanto um profissional, né, do ensino médio e ensino fundamental. Primeiro, eu não acho que é pouco importante o esforço de construir uma agenda de discussão dessas assimetrias e superação das mesmas a partir dos lugares tradicionais que nós estamos visitando, de sermos antirracistas, de lutarmos por inclusão, de apresentarmos nossas demandas e nossas questões, nossos apelos por igualdade. Mas eu tenho sentido falta, na forma como isso é discutido, de uma capacidade de criar um novo caminho teórico-metodológico que encontre no espaço acadêmico de fazer ciência uma outra forma de fazer ciência que construa as coisas de maneira tal que siga a capacidade de ler de forma criteriosa a documentação e fontes, mas que vá por outro caminho. Que não seja necessariamente um apelo que é retoricamente eloquente, mas que não é, muitas vezes, metodologicamente consistente. Então, por exemplo, só a primeira pergunta que foi feita como é que se construiu essa ideia de diferença a partir da interioridade? Bom, a resposta tem que começar a ser dada a gente analisando a documentação de contato cultural, por exemplo, dos europeus com os que viviam, os povos originários que viviam aqui. Porque nessa mesma época que eles tiveram contatos culturais com japoneses, chineses, os povos originários aqui do Brasil, da América Latina toda, da América Central, da América que depois se tornou Latina, das Américas, os textos que eles produziram, Cartas para o Novo Mundo, Américo Vespucci, por exemplo, vai construir a hipótese da zona tórrida e da ideia de que existe uma relação entre negritude ou cor da pele negra com a temperatura. Mas isso rapidamente foi demovido. Tem um texto de Pessandi, de 1595, que é a embaixada japonesa à Cúria Romana, é um diálogo neo-latino, em latim, que mostra os japoneses se deslocando, e que, tanto no capítulo 3º, quanto no 4º e no 6º, ele vai discutir teses sobre como os negros surgiram. E é um deslocamento da literatura latina e grega, que fala da pele queimada, ele questiona isso, e ele encontra, sabe onde, o recurso para dizer que os negros são inferiores? Na ideia de que eles são filhos de cão, e que por isso, por razões bíblicas, eles são inferiores. Então se fundou uma narrativa de fundo religioso, que vai depois migrar para contextos do que ele chamou de Itália e depois para a Inglaterra, e sedimentou, a tal ponto que quando a antropologia, quando você chega e encontra, por exemplo, vou pegar meu pai é de Uganda, e aí você tem a presença dos europeus da nascente do Rio Nilo, o Livingstone. A descrição dele dialoga com isso. Mas eles tinham acesso à literatura grega, que de certa forma é elogiosa. Por que eles substituíram isso? Porque a maneira europeia de construir dominação cultural também é a partir de uma ideia de superioridade moral, com fundo religioso. Continua sendo moral, mesmo depois que o fundo religioso seja superado. Explico. Quando alguém é marxista e vai perceber o problema grave da burguesia e visita Marx e acredita em Marx e esquece que ele é europeu, começa a imaginar que o problema acontece nesse processo de expansão comercial, de expansão de domínio colonial. Mas lá nas cruzadas, especialmente na segunda e na terceira, o itinerário das cruzadas não tem a ver com conquista de Jerusalém, nada, tem a ver com o domínio de rota comercial, porque houve um problema econômico grave na Europa de abastecimento, e eles resolveram isso com uma lógica exploratória. E essa lógica exploratória de colonização ela é anterior ao século XVI. Mas ela tinha que ser acompanhada de alguma justificativa moral. E ela veio acompanhada de uma justificativa religiosa. E depois que
eles se tornaram pós-religiosos, eles tiraram a explicação moral, mas continuaram a vomitar a moralidade na nossa cara. Então, quando eles falam de questão ecológica, ambiental, que é uma agenda correta, essa questão ambiental é uma agenda correta, mas ela é imposta para os outros. Ela é imposta para a África. Aí quando você pergunta se eles aplicam isso para eles mesmos, na maneira como eles produzem esse movimento, eles desviam o assunto e continuam sendo os que vão regular a moral. Não dá para estudar isso com o europeu, porque o europeu é europeu, ele não vai falar contra si mesmo. Então não dá para discutir isso com Marx, não dá para discutir isso com uma bem intencionado que ele seja. Isso tem que ser estudado por quem sofreu na pele essa ação colonial. E talvez uma das ações revolucionárias mais importantes para fazer isso não é apenas confrontar essa maneira de pensar, mas é usar as ferramentas deles. E quais são as ferramentas deles? Eles conhecem essa literatura clássica e eles conhecem esses artefatos, essa cultura material. Então, pegar essa cultura material e mostrar nessa cultura material que eles forjaram uma antiguidade. E essa antiguidade que eles forjaram é uma antiguidade que nos avilta, que nos diminui, que nos coloca como primitivos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a história das guerras médicas, dos persas contra os gregos, fica parecendo que os gregos são um grande império, que os persas são um território diminuto, quando na verdade é o contrário. Não dá para comparar os gregos com os persas, porque os persas têm, sei lá, 25 vezes mais território, e a população deve ser umas 30 vezes maior. Mas a construção da narrativa, a maneira como ela é construída, didaticamente, vai nos enganando. E aí, quando eu começo a lutar, dizendo que tem alguma coisa errada, e optando por uma leitura pós-colonial ou decolonial, os mecanismos construídos na extensão de 300, 400, 500 anos são tão qualificados que a gente diz que está errado, mas não consegue dizer onde está errado. Então, por exemplo, a gente consegue estudar os subaltern studies dos indianos, mas não consegue sequer olhar lá nas obras que eles publicaram pela Oxford University Press, mas de onde? Lá da Índia. E aí a gente começa a falar de estudos subalternos, ou estudos pós-coloniais ou decoloniais, não é mais a partir da voz dos indianos que produziram lá, mas a partir da chancela dada pelos próprios europeus que demonstram boa vontade. Então a gente começa a mergulhar em Foucault, a mergulhar em... Eu posso ficar o dia inteiro citando pessoas que, de certa forma, são as pessoas que colocam um paradigma para a gente construir em cima do paradigma que ele estabeleceu. E aí a gente pega, por exemplo, biopolítica do poder de Foucault, a gente fala assim, não, a gente não aceita isso, vamos falar de Aquilino Mbembe, vamos falar de necropolítica. Mas a gente não toma cuidado de perceber, como a crítica ecoativista, o Mbembe, e quem é que disse que o referencial é Foucault? Emendar o Foucault já é, de alguma maneira, visitá-lo. E por que ele tem esse... Ele construiu a carreira da universitária, trabalhando nesses contextos subalternos, e depois foi para o Colégio de França. E depois que ele foi para lá. Ele usou isso tudo para falar lá, mas continuou vivendo naqueles mesmos espaços privilegiados. Então, eu acho que tem um vício de origem nessa maneira de estudar, e o movimento tem que ser qual movimento, em minha opinião? O movimento de refazer o percurso, analisando os mesmos documentos, mas fazer, a partir de uma quebra desses estereótipos, o ponto de partida não é o estudo do Ensarrari de Vasos. Não é o estudo de Gerard de Discurso Manguenot. Não são esses pontos de partida. O ponto de partida vai ser feito, sabe por quê? Por nós. Então, me garante que o que a gente faz é bom, não é a chancela de um europeu que vem aqui e a gente trata por deferência, mas é que dá conta da análise da nossa documentação. Então, está cheio de tese feita pela PUC, de gente brilhante, que fez referenciais poderosíssimos para analisar a realidade, mas que a gente só vai levar a sério quando a gente tiver a chancela de alguém que diga assim, aqui está a bênção do professor tal que veio lá do exterior e disse para você que vale. Para a gente quebrar com isso, a gente tem que fazer o papel inverso. E qual é o meu papel, então? O que eu me proponho a fazer? Eu me proponho a ser quem vai dizer para o europeu que a documentação deles é. Então, eu leciono uma universidade periférica da Bahia, e eles me contrataram na França e depois em Portugal para dizer para eles o que eles estudam e como devem estudar. E sabe o que isso é bom? Isso é bom, isso é justo. Porque como é o olhar de um filho de africano e negro, lendo essa documentação, mas perceba, o que eles colocam de obstáculo? Mas você tem que ler em grego. Então eu faço questão de ler em grego. Mas você tem que ler em latim. Eu faço questão de ler em latim. Aí eles colocam assim, vou te colocar para dar aula de grego 6 para ver se você dá conta. Aí eu dou.
são quase os 12 trabalhos de Heráclito, para você conseguir poder dizer alguma coisa. Aí quando você diz, o meu problema não é mais com os europeus, o meu problema é com os brasileiros, que me subalternizam, dizendo assim, isso não serve. E por que não serve? Não serve porque um corpo negro que ousa dizer, sem ser performático, mas dizendo, a partir do rigor que é usado lá, as pessoas não conseguem entender ainda que esse rigor é para dizer, sabe o quê? Que agora nós vamos definir a agenda que vai ser estudada na Europa. As pessoas não querem, porque elas querem, sabe o quê? Elas querem muitas vezes reclamar. Aí vem a segunda pergunta. Sobre como a gente faz isso e a terceira eu vou juntar. Como a gente faz isso nessa dinâmica sem parecer exotismo? O exotismo é por causa da nossa mente já condicionada em imaginar que aquilo que é extraordinário, se é nosso, é exótico. Se eu falo de um homem que faz 12 trabalhos como era que eu acabei de citar, a gente fala assim, é um herói. Se é um preto, um falo desse tamanho, e que luta com raiva, mesmo sendo um baixinho, e luta até morrer, a gente chama de exótico. O problema não está no texto, o problema está na nossa maneira de olhar. Porque as mesmas narrativas ditas sobre personagens gregos, nós também interpretamos como heróicos. E aí a gente interpreta dos nossos como sendo exóticos. O problema não está na documentação e na narrativa, o problema está no nosso olhar. Então, os gregos estão citando, nas suas histórias de heróis, os personagens são sempre assim, eles são sempre esquisitos mesmo. Eles são sempre os que ultrapassam a medida. Os que têm Híbrides. O herói atravessa a Híbride. Quem diz que eles são exóticos somos nós. Mas por que aqueles não é exótico? E o que só quiser? Porque meu olhar passa a entender que se apresenta o nosso corpo como um corpo invadido de um poder extraordinário, isso seria uma forma de construção de desvalor. Mas não é desvalor. Isso aqui é a representação, todas essas representações que eu mostrei, são representações de superioridade. Quando eles faziam os sátiros, eles falam dessamento dos sátiros, para dizer, eles são muito viris, portanto eles são muito fortes, e eles são técnicos. Ao colocar o falo negro, daqui, o falo é 2 vezes maior. É para dizer, nós temos que aprender com eles a sermos mais viris. Isso não é exotismo. Mas quando a gente está condicionado de imaginar que todo homem negro tem meio que vocação para ator pornô, desculpem, viu, gente, eu falar dessa forma, mas eu quero que vocês entendam claramente, por exemplo. A gente pensa que quando se apresenta assim, a gente desloca a nossa mentalidade de hoje para lá. E não é isso que está dizendo. Se fosse para representar um homem não viril, iriam apresentar um eunuco. Não tem nenhum eunuco ali. Se fosse para representar um homem exótico inferior, iria representar não um homem que se masturba ou um homem que está lutando contra a grave, mas um homem que tivesse, por exemplo, com a pele clara, a pele branca, é a pele que indica que é adúltero ou que é mulher. Por isso eu quero dizer o seguinte, que o nosso olhar precisa mudar. E eu acho que nosso itinerário deveria ser, ao mesmo tempo que estudamos as coisas que são nossas, da negritude, deveria ser revisitar toda a documentação historiográfica que trata do mundo a partir do viés europeu e revisitar essa documentação para a gente conseguir contar uma história diferente para as nossas crianças. Por exemplo, eu acho que numa escola, no programa de ensino básico, se eu chegar e mostrar, por exemplo, essa cena, não tem mais aqui tem como mostrar o slide? Obrigado. Olha. Esse vaso que está, ele mostra um artista colocando o pigmento numa estátua, numa escultura, que a gente chama de cáustica, tá? E aí você percebe que está ali, e esse indivíduo é Hércules, tá? É Hércules. Dá para ver pelo tacape e pela vestimenta, que é uma pele de leão, que faz alusão a ele vencendo o leão de Nemeia. Veja que ele no canto, com a mesma cor da pele dele, com um menino negro. E o menino negro, vocês podem ver aqui, ó, o que vai acontecer? O menino africano que cuida do braseiro e que as hastes está aquecendo. Ou seja, ele vai espalhar cera colorida. Porque essas estátuas são todas pintadas. Eles não são de mármore, depois ele é pintado, e aí você passa a cera colorida na estátua. Quando a gente vê um menino fazendo isso, e um artista fazendo isso aqui, nós somos condicionados a entender. Aqui está o senhor, e ali está o escravo. Mas não tem ali um senhor e um escravo. Aqui está um senhor, e ali está uma criança. A razão da simetria aqui não é porque esse aqui é branco e aquele é negro.
É porque esse aqui é adulto, aquele ele é criança, porque tem etarismo nas representações. Mas quando se coloca um indivíduo fazendo trabalho com esse tipo de chapéu, indicando, por exemplo, que ele é estrangeiro, e se coloca esse menino nu, desnudo, perto do braseiro, tem uma marca aqui também de desvalor. A marca de desvalor é o chapéu estrangeiro, indicando que esse homem é estrangeiro. Então, a forma de pensar nas hierarquias sociais que estão aqui, elas passam muito mais por etnia e por idade do que por etnia. Passa muito mais por etnia, idade, do que por negritude. Então, a pele aqui é branca, a pele de quem pinta é da mesma cor da pele do indivíduo que é negro, a diferença dos dois é o cabelo, indicando, portanto, pelo elemento fenotípico, que é o cabelo, que ele é negro. Por ser jovem, ele está nu. Esse aqui está vestido, mas ele está com o peito desnudo. E ele é inferior porque ele é criança. E não porque... E para marcar que eles são simétricos, só tem diferença por faixa etária, coloca um chapéu, indicando que ele é um estrangeiro. Perceba que o jogo de assimetrias é diferente do nosso jogo de simetria. Então, o nosso olhar tem que ser todo retreinado para enxergar essas assimetrias. Mas o que a gente costuma fazer? Deslocar as nossas assimetrias para isso, para esses vasos. A gente já faz isso. Mas os autores europeus fizeram isso durante 200 anos. E aí, quando você visita os manuais que falam para analisar esses vasos, eles, por exemplo, não é só com negritude. Quando aparece uma mulher tocando flauta, num contexto de banquete, com um homem deitado numa criné, eles escrevem na legenda. Sempre. Uma prostituta, uma etaira e um conviva. Quando a mulher está deitada na criné e tem um homem imberbe tocando flauta, aí diz, é uma prostituta e um jovem conviva. Ou seja, a mulher, para esses homens da década de 60, da década de 70, ela é sempre o quê? Quando elas aparecem em banquete? Elas são sempre prostitutas. Mas elas não são sempre prostitutas. Porque quem está na cliné é senhora, não é prostituta. Então eles deslocaram a sua maneira de ler, colocaram a sua maneira de ler, colocando, por exemplo, o seu preconceito de gênero, eles eram homens, para a leitura dos vasos. Mas eles superaram isso, por causa do feminismo da década de 70. Mas eles superaram a representação da negritude? Não. Então hoje nós precisamos de pessoas que visitem documentação do mundo antigo para superar esse olhar com um olhar enviesado e preconceituoso.